Paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Estamos numa série chamando Carregando a Presença, ainda em Êxodo 14, a diferença de estar carregando a presença e não estar carregando a presença, sobre subir ao monte do Senhor e não subir ao monte do Senhor e não buscar a presença de Deus. Cara, e é muito bom quando a gente consegue aprender com o Senhor a partir da palavra de Deus, é muito bom mesmo. Então, por favor, abram suas Bíblias, igreja, abram suas Bíblias em Êxodo 14, a gente vai ler do verso 10 até o verso 12, e aí quem tiver a Bíblia acompanha aí. Outro vídeo, a gente teve Moisés, que recebeu uma palavra do Senhor e a partir disso mudou uma geração, mudou um povo. Agora a gente vai ter uma segunda versão, onde estamos no mesmo propósito, é o mesmo propósito, mas com pessoas que não estão carregando a presença. O faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso iria acontecer? Deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios, afinal é melhor ser escravo no Egito do que ser cadáver no deserto. Paz do Senhor. Esse é o povo que foi salvo por Moisés, tá? Então aqui a gente consegue ver o quanto o povo é ingrato, primeiramente, porque a gente conseguiu ver no último vídeo e no verso 1 do versículo 14, que Deus mandou Moisés levar o povo para ser salvo. E assim Moisés obedeceu, porque ele tinha intimidade com Deus. Aqui a gente pode ver um povo que clama ao Senhor, mas não ouve a voz dele. Aqui diz que o povo clamou ao Senhor e disseram a Moisés. Então o povo até clamava ao Senhor, o povo conhecia o Senhor, mas não ouvia a voz dele. O povo não tinha o discernimento do Espírito, não tinha intimidade. O que a gente, como filhos, hoje estamos vivendo. Será que nós estamos subindo ao monte? Então aqui nós podemos ver um ciclo vicioso de pessoas ingratas, em pânico e frustradas e decepcionadas, até mesmo culpando um homem que tem sido a voz de Deus. Vamos a esse exemplo para o que a gente vive hoje, tá? Então, você está numa igreja, congregando, bem legal, está servindo um corpo. Aí, o seu pastor jejua, ele ora, ele busca, ele traz uma palavra todo culto, ele aconselha e ele derrama a presença de Deus, ele tem os frutos de Deus. Mas você se junta com seus amigos para olhar para trás e ver o pecado do mundo, ver o que o mundo tem feito, o que o mundo está errando, e aí, em vez de clamar até ouvir a voz de Deus, você simplesmente chega no seu pastor e diz: olha lá, eu não falei que isso ia acontecer? Ou pior, podemos ver uma igreja aqui que se junta para tomar café para falar mal do seu pastor, que se junta para tomar café para falar coisas erradas, fofocas. Aqui a gente tem a visão muito grande do que é não carregar a presença de Deus. Porque se Deus deu direcionamento para Moisés e o povo seguiu Moisés, então automaticamente o povo seguiu a Deus. O povo entendeu e correu porque era Deus conduzindo Moisés. Mas o povo estava sendo conduzido por um homem de Deus. Não, eles não estavam gerando algo em Deus também. E quando a gente não gera algo em Deus, quando a gente dá um passo, porque alguém deu, alguém buscou, a gente se frustra, a gente tem dúvida, a gente quer correr, a gente quer fugir, porque foi a gente que plantou a árvore para pegar o fruto. Nós simplesmente seguimos alguém que busca. E vivemos uma linda geração, digo por mim, muito micro-ondas, muito rapidez, que só compra a massinha de colocar o recheio para poder comer. E eu sou assim também, tá? Então eu ainda estou apanhando no secreto para trazer o que está acontecendo. Então eu apanhei para poder trazer para a gente essa visão, mas eu sofri por ela também. Então assim, nessa geração de hoje, nós somos exatamente esse povo que está esperando para ir num culto numa quarta. Na minha igreja os cultos são na quarta e no domingo. Então a gente vai para o culto na quarta vazio, sem nada, e aí a gente recebe uma direção de um homem que buscou a Deus, um homem que clamou a Deus, e a gente vai lá no culto, a gente dá uma clamadinha, mas não ouve nada.
Aí o Espírito Santo dá um direcionamento pra gente e a gente começa a reclamar no meio do caminho. Para mim, esse é um povo que ouviu falar de Deus. É o povo que vai na igreja. Eu já fui essa pessoa, eu ainda sou essa pessoa que duvida do Senhor. Eu duvido muito do meu chamado, eu duvido muito de muita coisa que está sendo, que eu estou construindo e não sei se eu vou conseguir viver o real chamado que Deus tem para mim. Então, isso serve para mim. Isso serve para quem tá frustrado, para quem tá olhando para trás e querendo desistir. Cara, eu não quero olhar para trás e virar uma estátua de sal, eu não quero olhar para trás, eu não quero ser como os leprosos, que era de Deus, apenas um voltou. Me ministrou sobre isso, sobre ser uma geração que apenas está seguindo alguém. Nesse tempo o véu já rasgou, como eu comentei no último culto, o véu já rasgou. Então nós temos que seguir a voz do Espírito Santo e assim o Espírito Santo vai confirmar as coisas que está sobre o coração do nosso pastor. Não é mais sobre o nosso pastor conduzir a gente a viver o propósito, porque ele está clamando no deserto. Nesse tempo, eu creio, eu tenho buscado isso, é aprender a discernir a voz de Deus, que talvez nós somos esse povo que apenas está seguindo alguém que tem um chamado, mas não construiu o seu chamado, não construiu o seu propósito. E clamam a Deus, mas não tem resposta. Ou são as pessoas ansiosas, as pessoas que não conseguem esperar, que ora, levanta e continua vivendo, e o Espírito Santo está no quarto esperando ele voltar para contar o que ele perguntou, sabe? Essa geração que clama a Deus, mas não espera a resposta. Eles entraram, eu vou ler mais uma vez, tá? Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés. Então aqui, no meu entendimento, eles clamaram ao Senhor, mas não esperaram a resposta. Eles não esperaram o Senhor falar com eles. Eles foram diretamente ao sacerdote, ao homem que estava carregando alguma coisa para que eles sejam levados. Então mais pra frente a gente ainda vê assim, tipo, eles falando assim, ó. Por que você nos trouxe ao deserto? O homem estava sendo conduzido a Deus para libertar o povo. Sabe quando a gente recebe um direcionamento? Eu muito já fiz isso, tá? Então eu acho que eu posso falar sobre isso. A gente recebe um direcionamento do nosso pastor, mas a gente não quer aquilo, a gente não quer viver aquilo. E aí quando dá errado a gente diz, não, mas a culpa é do meu pastor, a culpa é do meu líder, porque eu nem queria estar aqui, eu nem queria servir aqui, eu nem queria estar aqui, eu vim por obediência. Isso que aconteceu aqui. Então, o povo reclama. Só que Moisés só estava fazendo isso porque ele estava vivendo o chamado de Deus. O propósito era de Deus. Moisés só foi escolhido para ser quem levaria o povo. Então, aqui nós vemos essa geração que não tem intimidade, esse tempo, essas pessoas que não têm tempo com Deus. A diferença é que hoje o véu já se rasgou. No Velho Testamento, o véu não tinha se rasgado. Mas o povo clamava, faltou esperar em Deus, faltou esperar a resposta de Deus, faltou esperar ouvir a voz de Deus. Então, para mim, aqui a gente tem essa divisão de um homem, um povo, digamos assim, que carrega a presença de Deus, e um povo que não carrega a presença de Deus, que reclama no meio do propósito, que desiste no meio do propósito, que não tem raízes na presença de Deus, que não consegue conhecer a voz de Deus no meio da multidão. Uma vez eu ouvi que a gente consegue transformar a vida de alguém quando a gente não é influenciado pelas escolhas que ela faz. Então digamos que aqui uma pessoa chegou em Moisés e disse assim, cara, por que tu me tirou daqui? E muitas outras vieram para reclamar. E Moisés estava carregando a presença. Quem não carrega a presença desiste no meio do propósito, reclama, murmura e deixa até o Espírito Santo triste com essas escolhas, sabe? Então é para ficar o questionamento: será que eu estou conseguindo? Será que eu sou essa pessoa que não carrega a presença? E será que eu estou reclamando das bênçãos que Deus está me dando, sendo que só porque a luta ela é difícil, só porque eu vi que atrás de mim está vindo pessoas que talvez queiram o meu mal, talvez tem pessoas no meu trabalho que queiram o meu mal, talvez tem pessoas no meu lado que queiram o meu mal, então eu vou desistir. Talvez um irmão da igreja que está do teu lado, sendo do teu lado, ele quer o teu mal, e tu quer desistir porque simplesmente está acontecendo
algo que vai te influenciar a crescer depois. Porque eu aprendi, tenho aprendido, tudo eu estou numa fase de aprender, tá? E a gente vai aprender até o fim a gente vai sempre estar aprendendo. É muito diferente quando a gente consegue discernir a voz de Deus. Fica esse questionamento: quem eu sou? Será que eu sou a pessoa que está desistindo do propósito, que está reclamando no meio do propósito? Será que eu sou a pessoa que vai ganhar uma bênção do Senhor, vai ganhar uma terra que emana leite e mel, mas eu estou reclamando no meio do propósito? Será que eu derramei minha vida para o Senhor e o Senhor está me moldando, e a cada molde que Ele faz em mim, e cada vez que eu volto para a mesa do oleiro para ser transformado, eu estou reclamando porque está doendo, eu estou reclamando porque freio no meio do processo? Cara, é muito difícil andar com pessoas que não carregam a presença. O meu pastor, ele estava ministrando no culto, e aí ele falou assim: cara, como é difícil aconselhar as pessoas por muitos meses, e aí depois elas errarem de novo no mesmo ponto onde foi aconselhado. E aí ele falou assim: a gente ama esse povo, a gente morre por esse povo, a gente vai cuidar desse povo, mas eles ainda são bebês, eles ainda precisam ser conduzidos a esse lugar, mas não é mais o tempo para eles serem crianças. E aí, será que a gente está vivendo esse tempo onde a gente está sendo infantil, a gente está sendo não está tendo compromisso com o chamado de Deus? Será que a gente está reclamando do caminho que o Senhor escolheu para a gente viver? Então fica esse questionamento e pensem: quem somos nós? Nós somos as pessoas que carregam a presença, ou somos as pessoas que estão reclamando no meio do propósito? Porque o povo, ele conhecia a Deus, mas não conhecia a voz de Deus. Nós somos qual geração que vai conhecer a Deus e vai ser guiado por alguém? Ou vai ser a geração que vai ouvir a voz de Deus no secreto e vai conduzir junto ao pastor, junto à igreja, os propósitos de Deus, o caminho de Deus? Lembrando que o véu foi rasgado. O Senhor me trouxe uma palavra sobre o Velho Testamento, mas o véu já foi rasgado. Então, para a gente entrar no Santo dos Santos é muito mais fácil. Fecha a porta do teu quarto, clama a Deus, mas espera para ouvir a voz. Moisés, a diferença é que Moisés, ele subia ao monte e ele esperava para ouvir a voz de Deus. Ele não subia e ficava 10 minutos e saía. Jesus, ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto para depois começar a viver o propósito dele. Não foi 10 minutos, não foi 2 minutos. Então, ele esperou ouvir a voz de Deus. Então, se questione aí qual lugar você está. Porque quando eu recebi essa palavra, eu fiquei bem frustrado, porque talvez eu estava meio perdido quando eu recebi essa palavra. Mas eu sei que a palavra me transformou e espero que transforme vocês. Então, seja a pessoa que carrega a presença. Não seja a pessoa que reclama e que conduz as pessoas a reclamarem ao seu redor. Então, tenha fé, conduza a fé, viva a fé. E seja um exemplo para essa geração.